Mudou de idioma, pessoal. Mudou de idioma. Agora muda de idioma. Ó, a gente branca agora, ó. Jorge, a gente branca. Esse é africano, né, Jorge? Agora em inglês. E aí, não sei se vocês me escutavam, mas vocês viam a mudança de idioma e como na hora que o hino passou a ser cantado em africano, é como começaram a aparecer mais pessoas de cor branca, porque justamente aí a etnia está muito vinculada, de fato, ao idioma, né? E a gente vai ver isso aqui, como eu disse a vocês, na Constituição do país, né? Né? Aqui o preâmbulo é fantástico, ele vai ter nós, o povo... Bom, primeiro a ideia, né, de uma Constituição de reconciliação, nós, o povo da África do Sul, reconhecemos as injustiças do nosso passado, honramos aqueles que sofreram por justiça e liberdade na nossa terra, respeitamos aqueles que trabalharam para construir e desenvolver o nosso país. Isso aqui Mandela era um gênio, porque isso aqui é uma homenagem justamente aos africanos, né? Isso aqui é uma homenagem à população branca. Né? Acreditamos que a África do Sul pertence a todos que nela vivem, unidos em sua diversidade. Né? Então, nós, portanto, através dos nossos representantes eleitos, adotamos esta Constituição como a Suprema Lei da República para curar as divisões do passado e estabelecer uma sociedade baseada em valores democráticos sociais, em valores democráticos de justiça social e direitos fundamentais. Né, estabelecemos as bases para uma sociedade democrática e aberta, no qual o governo é baseado no desejo do povo, em que todo cidadão é igualmente protegido pela lei, né, aprimorar a qualidade de vida de todos os cidadãos, né, e liberar o potencial de cada pessoa, construir uma África do Sul unida e democrática, capaz, né, de ocupar o espaço que lhe cabe como Estado soberano na família das nações. E aqui, em vários idiomas, ó, May God protect our people, né? Aí, Jorge, Ngozi Sikelel Africa, isso aqui é do hino, isso aqui em Xhosa, Morena Boloka Sechaba Saezu, que é aquele segundo, aí aqui isso aqui é em africana, né? Isso aqui eu já não vou saber se são outros idiomas que não tenham sido sequer contemplados no hino, porque são 11 idiomas falados no país. Então, a ideia... Né, a ideia de uma Constituição multicultural, né, é de você assegurar ali direitos fundamentais a todos, cada qual em sua diversidade. E a Constituição se preocupa com isso, os símbolos do país se preocupam com isso. Mas a gente ainda vê a desigualdade econômica, porque o índice Gini da África do Sul é superior ao do Brasil. Significa dizer que é um país mais desigual do que o Brasil. Né? Pois não, Lilian? Diga aí a dúvida que você quer tirar. Nossa, eu tava procurando um filme para assistir, né? E eu consegui assistir agora nesse carnaval, porque tem um inglês para jogo. E fui assistir, porque eu só achei ele em inglês. Todo em inglês. Então tem umas partes que eu fiquei bem confusa. O Not Without My Daughter? Isso. Certo. Quando ela consegue sair da primeira vez, eu não sei se eu posso dar esse spoiler, eu não sei.
Vamos fazer o seguinte, Tô ao com final medo. da aula a gente tira a sua dúvida, então, em sala reservada, Não, para você não dar o spoiler. porque eu tô com medo de dar o spoiler aqui, tem gente que não gosta de spoiler. Claro, claro, perfeito, não tem problema. A gente debate isso lá numa sala reservada após o. Eu já vou. Não, eu já tinha indicado ele, vamos ver eu vejo outro filme aqui durante o dia para ver, mas aí eu tiro sim sua dúvida. Hermana vai. Obrigada. Obrigado. Hermana vai fazer uma apresentação do que preparou. Não, mas o filme é bom, vocês precisam assistir. Não vamos dar o spoiler, até para a turma ficar com gostinho de assistir ao filme, né, Lilian? Pois não, Hermana? Professor, para fazer a apresentação, como é? Tá liberado aqui Agora sim. Deixa eu ver. Tá aparecendo aí? Sim, sim. Bom dia. Eu fiquei para falar um pouquinho sobre Genóvia e sobre seus critérios de nacionalidade. Daí eu fiz algumas adaptações nos documentos que são necessários, só a título de ilustração, porque eu não sou nem muito boa nisso, mas só para a gente poder entender um pouquinho, né? Como o professor disse, precisou que ele fosse baseado muito em países que fossem perto, né? Como até ele citou na aula, que a regra, às vezes, se dá parecida com a do nosso vizinho. E aí eu me baseei bastante pela França, porque me fez bastante sentido que fossem coisas parecidas, de acordo com o que foi abordado na aula. Para obter a cidadania, como a gente observa, é preciso entender essa parte da árvore da família, né? Que os filhos das pessoas que são de Genóvia, que são portadores de laços familiares, que não excedam os 50, só um minutinho, os 50 anos do vínculo de sangue, ou seja, é necessário que você tenha um laço familiar com alguma pessoa da Genóvia para que você possa ser cidadão de lá e que esse vínculo não ultrapasse os 50 anos. Se você é estrangeiro, mas o seu filho nasce na Genóvia, então você vai ter essa cidadania. Se você é estrangeiro e vive ao menos 5 anos na Genóvia, você também vai poder ter essa cidadania. E quais são os graus de parentesco pelos quais eu posso fazer parte, né, da Genóvia? Eu preciso ser parente de quem? De qual forma? Quando se casa com uma pessoa da Genóvia, você pode ser parente, pode ser cidadão. Quando você possui um filho ou um neto da Genóvia, não sei se o que eu vou dizer vai fazer sentido, mas o senhor complementa. Por exemplo, eu sou estrangeiro, aí tive o meu filho na Genóvia. Então, a minha avó vai poder ser da Genóvia porque o meu filho, ele vai ser considerado da Genóvia porque ele nasceu no país. Ter um irmão ou irmã que seja considerado cidadão da Genóvia ou adotar um genoviano. Eu achei interessante essa parte da adoção, que eu não pesquisei bem, mas o funcionamento deve ser um pouco diferente do Brasil, né? Já que ele consegue ter esse título de cidadania. E quando eu sou pai, mãe, avó de um genoviense, eu preciso ter mais de 65 anos. São critérios que estão como se posso dizer, correlacionado ao outro. Eu preciso ter a idade, preciso ter uma quantidade de anos para morar naquele país. Eu esqueci de consertar isso aqui. Não ter sido condenado na Genóvia ou uma pena maior que 6 meses e não ter sido condenado por um ato terrorista ou por um crime que seja contra a nação. E ele nunca ter sido expulso ou proibido a permanência. Ou seja, é necessário esses critérios, principalmente, eu acho interessante isso, das condenações, das penas, pela necessidade, assim, eu acho que o país preza justamente isso, que as pessoas sejam de boa índole, que nunca tenham cometido crime e etc. Não sei se isso pode se caracterizar como uma exclusão, porque vai que tipo, você foi condenado por alguma coisa que não é tão grave assim, mas você acaba sendo excluído daquela sociedade, já que você não pode fazer parte do país se tiver acontecido algum crime. E aí, o outro critério que foi dito lá no começo, que é o casamento com o genoviense,
quer dizer, eu preciso de 4 anos de casamento. É porque cortou aqui, mas no meu não estava cortado. Mas eu acho que dá para... Deixa eu diminuir. Quando eu fiz o slide, não ficou cortado. Mas eu acho que dá para entender, né? Cortou sim. Mas aí eu tenho o casamento com o genoviense, que tem 4 anos, ele tem que ter 4 anos de casamento. E caso more na Genóvia, precisa ser após os 3 anos de casamento. E 5 anos de casamento se não tenha morado na Genóvia por 3 anos contínuos. Aí eu coloquei a ilustração da certidão de casamento, né? Que é preciso dessa documentação para que eu seja considerado ou alguém seja considerado um cidadão. É preciso, pode acontecer a naturalização dos filhos de pais estrangeiros, ou seja, quando o filho nasce lá, como foi dito anteriormente, nasce na Genóvia, ele pode ser considerado cidadão. Ele precisa morar na Genóvia desde que seu pedido de naturalização foi feito e comprovar que mora no país há menos de 5 anos. E ele tem que morar desde os 8 anos, se for feito o pedido com 13 anos. Ou seja, o que acontece? Eu preciso ter um prazo de 5 anos para que eu possa ser considerado cidadão. Se eu peço com 9 anos essa naturalização, então eu vou ter o direito de ter ela com 13 anos. Eu preciso desse prazo, um prazo estipulado, para que eu possa ser considerado realmente cidadão. A naturalização, temos o Estatuto do Refugiado dentro do país. Aí eu coloquei até o símbolo das Forças Armadas, que já foi feito pelos meninos, né, anteriormente, que é fazer o serviço militar de alguma Força Armada genoviense, servir como militar no país, do país ou de um país aliado, ter um diploma de ensino superior com mais de 2 anos de estudo e morar na Genóvia há mais de 5 anos, se eu não me engano. Aí aqui tem os documentos, que é um dossiê comprovando esse vínculo com a Genóvia, a certidão de nascimento de onde você pertence, fotos, certidão de casamento, comprovando de endereço, comprovando de trabalho de curso, prova de proficiência de idioma, nível B1, certidão de nascimento do filho, neto, irmão genoviense. Ou seja, se a gente parar para pensar um pouquinho, tem algumas coisas semelhantes nesses documentos com o Brasil, já que é preciso uma certidão de nascimento, é uma coisa que a gente vê no Brasil, fotos 3x4, não 3x4 exatamente, mas é uma coisa que a gente vê no Brasil, certidão de casamento, comprovando de interesse. Então, são documentos que não são tão estranhos à nossa convivência. E aí, eu trouxe para finalizar algumas coisas sobre os elementos de estrangeidade, porque, assim, faz com que a gente entenda... Está aparecendo? Que aqui ficou preto para mim. Não, saiu. Saiu. Estava, mas saiu. E agora, tá? Agora sim. Mas eu acho que em relação aos elementos de estrangeidade, é justamente o que a gente já está estudando. Acho que não precisaria você trazer para a gente, não. Porque os elementos de estrangeidade, na verdade, a referência é justamente aos elementos de conexão que a gente está estudando, sabe? Aí eu prefiro estudar sob a perspectiva brasileira e não sob a perspectiva francesa. Pronto. Ok? Bom, então, parabéns. Vou fazer aqui umas observações. Vamos parabenizar a minha gente aí, a Hermana, pelo trabalho. Hermana, bom, primeiro eu vou precisar que você complemente algumas coisas. Por quê? Porque, na verdade, vou aqui explicar, a gente inclusive vai ter uma aula específica sobre isso, né? Mas quando você chega à Constituição brasileira, tudo isso que você trouxe está a rigor previsto no artigo 12, né? No artigo 12 da Constituição. E aí, quando você chega aqui ao artigo 12, né, você vai ver que o artigo 12, em 2 incisos, vai estabelecer 2 critérios de aquisição de nacionalidade. O inciso primeiro vai dizer respeito ao brasileiro nato, né, vai identificar quem é o brasileiro nato. Isso é o que a gente vai chamar de aquisição originária de nacionalidade, ou seja, você nasceu no país. E aí, realmente, essa abordagem não foi feita, e era uma abordagem importante para a gente saber o que é que prevalece na Genóvia, e aí eu não iria só à França, eu iria também à Mongólia, por conta, né, talvez não seja fácil, mas você tenta ir à Mongólia por conta da influência, né, porque essa influência aqui, você pode ter certeza que o Brasil recebe de Portugal também, né, e aí o brasileiro nato é aquele que nasce no Brasil, né, eu sou brasileiro nato porque nasci em Natal, você nasceu em território nacional, Hermana? Sim, sim.
Perfeito. Então, você se enquadra nesse dispositivo, né? E, nesse sentido, você é brasileira nata. Eu já tenho aqui um colega aqui na Justiça, super... Pronto, quinta-feira eu vou dar aula para uns juízes novos do Tribunal de Justiça de São Paulo. E aí tem lá a descrição de cada um dos juízes. Tem uma juíza que é nascida em Paris. Eu tenho um juiz aqui na Justiça Federal que é nascido em Oxford. Os pais estavam estudando em Oxford. Ele é brasileiro nato com base nesta linha aqui. Os nascidos no estrangeiro, de pai ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja... desculpa, não é nem... Esse aqui é um possível, mas o meu amigo vai ser com base nesse. Os nascidos no estrangeiro, de pai ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Então, na verdade, aqui a gente vai ter no Brasil um critério que é decorrente de uma linha teórica, histórica e teórica mais clássica, que vai ser chamada de ius solis, né? Que aí vai ser o critério do solo, o critério do território, e aqui a gente vai ter o critério do ius sanguinis, que é o critério de sangue, portanto, filho de brasileiro. É verdade aí que você tinha alguns mecanismos de naturalização daquele que era filho de francês, né? O filho de genoviense. Mas o fato é que não está muito claro quais são os critérios aí de aquisição originária da nacionalidade. Por exemplo, nasceu no território de Genóvia, e aí ele vai ser considerado genoviense nato, né? E o outro vai ser considerado... Pois não. Então, no caso, seria o seguinte, tipo, eu trouxe elementos de pessoas de fora, faltam os elementos da pessoa do país, não é isso? Ou a pessoa que é considerada genoviense nato. Você trouxe os elementos do inciso 2º, que são você trouxe todos os genovienses naturalizados. O que é naturalização? É a aquisição derivada de nacionalidade. Né? É a aquisição derivada de nacionalidade. É uma aquisição voluntária de nacionalidade, que efetivamente acontece. Ela é esse tema é super importante, a gente vai discutir lá na frente, porque isso vai dizer daquela pessoa que você considerar apátrida ou refugiado, dependendo do critério que você leva em consideração, né? E das possibilidades de integração, por exemplo, de um refugiado no território nacional para além do refúgio, né? Para que ele vire nacional do país. Então, esses critérios também serão... esses critérios aqui também serão fundamentais. Então, você abordou com certo nível de detalhe esses critérios aqui, mas esses aqui, os de aquisição originária de nacionalidade é que não ficaram, né, não foram objeto de reflexão. E quanto a esses em particular, é muito importante você ver efetivamente você vê efetivamente como acontece na Mongólia também, porque vai ter alguma influência histórica nesse sentido. Certamente. Um outro aspecto que eu acho que dá para você fazer um certo burilamento, Hermana, porque, por exemplo, quando você fala dos documentos, está bem em francês, por exemplo, você diz que um dos documentos seria um certificado de proficiência de idioma B1, né? Aí o B1, na verdade, existe um diploma chamado Diplôme Approfondi de Langue Française. Eu tenho esse diploma. E aí você tem o B1 e o B2. Eu acho que eu tenho, inclusive, os dois. Então, assim, é uma coisa muito vinculada, sabe? Muito vinculada ao Ministério da Educação francesa, de modo que você pode, ainda que você, né, se aproxime aí da legislação francesa, pode adaptar aí a coisas às instituições de Genóvia. Talvez aí uma dica seria uma comparação, já que você verificou os critérios da França, verifica os critérios da Inglaterra também, porque você pode fazer ali uma miscelânea, a coisa talvez fique mais realista, né? Mas parabéns aí pelo trabalho, você... Né, vejam como a gente aprende fazendo. Aí você rapidamente agora a gente, né, conseguiu construir os conceitos. No caso, eu trago segunda-feira? Pode trazer segunda-feira, como pode trazer sexta. Porque, inclusive, eu vou aproveitar. E toda essa estruturação que você fez para a Genóvia é para a aula que a gente vai dar justamente de nacionalidade e apatridia. Sabe? Nacionalidade, apatridia e refúgio. Vai ser fundamental para a gente identificar, porque o danado é que é também na comparação, né, vamos supor, eu vou tentar partir da escolha Hermana, dos critérios de aquisição originária de nacionalidade, e a gente vai tentar verificar se existe algum furo que possa ensejar a patridia de uma pessoa, por exemplo, que seja nascida em Genóvia e seja filho de brasileiro.
sabe? Porque nem o Brasil reconhecendo, nem a G9, num caso concreto, a apatridia meio que surge assim. Como também a gente pode identificar, a partir da comparação Brasil e G9, o que é uma hipótese possível de dupla nacionalidade, né? Porque as hipóteses de dupla nacionalidade, pessoal, vão acontecer no momento em que você tem dois sistemas jurídicos reconhecendo um determinado indivíduo como seu cidadão nato, né? E isso efetivamente vai poder acontecer, a gente tem condições de fazer as comparações quando a gente identificar o sistema jurídico do Brasil e o sistema jurídico de G9, né? Esses critérios. Ok? Então, você parabéns, irmã, a gente aguarda a sua complementação, você me diz se traz na segunda ou se traz na sexta da semana que vem, tá bom? Se você for, traga na sexta, que aí você tem mais tempo para refletir a respeito. Ok, pessoal. Pessoal, Jorge vai passar um form para vocês responderem aí em 5 minutinhos. A gente vai escolher também os elementos de conexão de G9, porque eu quero transpor o caso Gugu para G9. A gente simplesmente vai colocar Rose e Tiago Salvático para morarem em G9, para a gente começar, a partir da escolha dos elementos de conexão em G9, a gente verificar efetivamente como o direito brasileiro e o de G9 vão se comportar ao mesmo tempo. Responda, por favor, ao form, minha gente. Bárbara perguntou aqui, professor, aproveitando que o senhor falou de apatridia, fiquei de postar o caso no grupo, mas não postei porque confesso que fiquei com o pé atrás sobre ser extremamente exagerado. Não, mas não deixe não, Bárbara, fique tranquila. Fique tranquila, fique tranquila. Pode postar, porque aí se for muito eu também esclareço, né? Não tem dificuldade não. Se for o caso, me mande por e-mail, porque aí eu digo a você se é uma coisa muito fora de contexto ou não, mas não deixe de postar, não. Esses casos são sempre ótimos para a gente debater, pessoal. Pessoal, basicamente, vocês estão atuando agora como legisladores, né? Vocês estão criando a linha de G9 e vocês estão definindo assim rudimentarmente algumas regras de família de G9 para que a gente possa aplicar aqui a Rose Miriam, a Gugu e a Tiago Salvático. E aí eu não preciso dizer que a gente começa a introduzir alguns elementos de direito de família internacional a partir dessas escolhas que vocês vão fazer. Porque a direito de família internacional surge justamente nessas circunstâncias, né? Quando você identifica elementos de estranheidade numa relação familiar, como acontece no caso Gugu. Eu estou achando, Jorge, que eu vou montar, no semestre que vem, vou montar esse curso em torno do caso Gugu, vou trazer assim filmes sobre ele e tal. Aliás, eu acho que eu vou botar aqui Gugu enquanto vocês respondem, para vocês se inspirarem. Que esse caso Gugu, ele é um nó, né? Então, ok, começo e fim da personalidade vai ser o domicílio, né? Portanto, a desculpa vai ser a nacionalidade, portanto, já é um critério diferente do Brasil, né? Um critério diferente do Brasil. Elemento de conexão que vai determinar as regras sobre direito de família em G9, domicílio da pessoa. Então, em G9 haverá um desdobramento, porque a gente considera o domicílio tanto para regras de família quanto para nacionalidade, tanto para regras de família quanto para... Qual era o primeiro tema? Quanto para personalidade, e aqui nas respostas de vocês a mudança. Vamos lá. Os bens, né, vai ser o local do bem, é semelhante ao do Brasil, me parece evidente, porque isso termina sendo expressão da soberania, pessoal. É muito difícil ficar distante disso. Deixa eu explicar para vocês por quê. Eu já falei para vocês sobre a fundação do Estado de Israel. Tenho certeza que não falei. As legislações em geral escolhem como elemento de conexão, no que diz respeito à propriedade, escolhem efetivamente o local da coisa. A aplicação da lei do local da coisa
e se preocupam também em estabelecer a jurisdição no local da coisa. Por quê? Porque senão isso pode ser considerado uma seríssima violação, ou isso pode ensejar um risco de seríssima violação à soberania, né? À soberania. Exemplo, pessoal, o Estado de Israel. Vocês forem estudar efetivamente como se deu a ocupação do Estado de Israel, vocês vão identificar ali a origem do movimento sionista, né? No movimento sionista que teve que se iniciou no final do século XIX, era uma espécie de movimento de esquerda, né? E de ocupação comunitária daquela área, né? E aos poucos o movimento sionista foi crescendo porque havia esse interesse, tendo em vista a diáspora e a inexistência de um local, de um território para, né, para hospedar aqui aquelas pessoas que se consideram ao mesmo tempo de uma mesma religião, mas também de uma mesma etnia. E aí, nesse sentido, se vocês tiverem interesse, vale a pena assistirem à palestra, né, Jorge, que está lá no BDI. Coloca aí no grupo, vocês podem entender como é que se deu essa ocupação do Estado de Israel. Para resumir a história, pessoal, eles não tinham local para viver, né, em função da diáspora, que aconteceu já há muitos e muitos séculos. E aí se iniciou o movimento sionista. O movimento sionista começou com esse movimento de esquerda, mas de cunho cooperativista. Depois ele passou a ser financiado justamente por judeus muito ricos, em função desse desejo que os judeus tinham de ter o seu próprio local, o seu próprio país, a sua própria casa. E aí essa coisa ficou mais forte depois da Segunda Guerra Mundial, porque escancarou justamente a vulnerabilidade daquele povo pelo fato de não ter o seu próprio lar, não ter sua própria terra para morar. E aí eles têm os laços religiosos entre eles são muito fortes, nós sabemos, de modo que eles tinham a pretensão ali de voltar, né, para aquela que era a terra prometida, né? E aí a ideia de se criar o Estado, tão sonhado Estado de Israel. Como é que a coisa se fez na prática, pessoal? Eles começaram a comprar grandes parcelas de terra com o financiamento desses milionários judeus, lá naquela época, que no início naquele local, né, naquela área, que no início do movimento sionista era Império Otomano. Era Império Otomano. E eles foram comprando grandes parcelas de terra, grandes parcelas de terra, grandes parcelas de terra, foram sendo proprietários daquilo, mas, na verdade, foram comprando grandes parcelas de terra, mas eram simplesmente proprietários, como um proprietário qualquer, como eu sou proprietário do meu apartamento aqui em Natal, né? E aí, mas havia o movimento, né? Havia um movimento nacionalista entre eles, né? Com o desejo de fundação de um país. No momento em que politicamente, né, se tornou viável a fundação de um país, pessoal, foi fácil eles criarem o Estado de Israel porque eles já eram proprietários da terra. Então, meio que o que foi mais ou menos o que aconteceu. Esses ricos milionários meio que doaram as áreas que haviam comprado para a fundação daquilo que era o Estado de Israel. É por isso, pessoal, que se a gente chega aqui na Lindbe, a gente vai ver restrições, e vocês certamente viram isso, a aquisição de áreas no Brasil por estrangeiros. Olha aqui. E isso vai ter também, se não me engano, o Estatuto da Terra, em alguns documentos normativos que dizem respeito à política fundiária brasileira. Mas deixa eu achar aqui para vocês. Isso vai estar aqui na Lindbe. Se puderem até me ajudar, pessoal. Só um minutinho.
Parece que quando a gente quer procurar uma coisa, não consegue, né? Peraí. Estrangeiros. Bom, eu estou achando aqui 9. Deixa eu só descer aqui para ver. Bom, na verdade, deixa eu fazer aqui uma breve pesquisa para não dizer a vocês que eu estou dizendo o texto errado da lei. Só um minutinho. Aquisição de imóveis estrangeiro, Brasil. Na verdade, pessoal, é uma combinação com a LINDB. A gente vai ter aqui a previsão de que os governos estrangeiros podem adquirir a propriedade dos prédios necessários à sede dos representantes diplomáticos ou dos agentes consulares, ou seja, um Estado estrangeiro não pode adquirir uma área no Brasil que não seja para esse fim, né? Isso é uma interpretação ao contrário do senso, porque senão ele está... E se for uma área muito grande, você está vulnerabilizando ali a soberania, e a gente vai ter, no Estatuto da Terra, como eu vinha dizendo, uma limitação à aquisição de imóveis de grande dimensão também por estrangeiros, né? E aí se estabelece um regime especial para aquisição de imóveis por estrangeiro no Brasil. O artigo 3º do Estatuto da Terra, vocês devem lembrar que eu tinha feito referência, vai dizer que a aquisição de imóvel rural por pessoa física estrangeira não poderá exceder a 50 módulos de exploração indefinida em área contínua ou descontínua. Então, o que é que vai acontecer no Brasil? Um Estado estrangeiro não pode adquirir bens no Brasil, não pode adquirir imóveis no Brasil que não sejam para instalação de repartições consulares e diplomáticas, e o estrangeiro tem uma limitação do tamanho da área que pode ser adquirida em imóvel rural. Imóvel urbano não tem problema, porque seria um imóvel pequeno, você não vai criar um país, né, dentro de uma área urbana, mas você pode criar um país numa área rural. Então, se você comprar, por exemplo, uma região significativa do Rio Grande do Norte, vamos supor que você compre o município de Ceramirim, né? Você compra o município de Ceramirim para você sendo estrangeiro, né? O município de Ceramirim tem uma dimensão suficiente para você fundar um principado, né? E aí, como consequência disso, para fim de viabilizar essa proteção, é que vai surgir também o elemento de conexão, como eu vinha dizendo, né? O artigo 8º no Brasil vai dizer, para qualificar os bens e regular as relações a ele concernentes, aplicar-se a lei dos países em que estiverem situados, justamente para que o território de um país também não seja vulnerabilizado pela lei do outro, como também no CPC, como eu disse a vocês, né? vai se aplicar a jurisdição exclusiva brasileira aos bens situados no Brasil, né? Conhecer das ações relativas a imóveis situados no Brasil. Isso no que se refere a imóveis. Então, na verdade, essa escolha de elemento de conexão que vocês fizerem em Genóvia, ela é uma escolha que faz todo sentido, porque é uma escolha de proteção à soberania, para evitar que aconteça com Genóvia o que aconteceu com o Estado de Israel, que terminou sendo exposto, né, a uma forte presença estrangeira, com a aquisição de grandes glebas, né? E aí, nesse sentido, no momento em que, né, surgiu ali um espaço político,
né, o Estado foi criado. E isso poderia acontecer também se você fragilizasse a defesa do território no Brasil, entendendo que um outro país poderia legislar sobre a terra brasileira ou que um outro país pudesse julgar casos que envolvam a propriedade de imóveis situados no Brasil. Ficou claro, pessoal? Ok, vamos lá. Qual é o elemento de conexão que vai regular? Perfeito. Qual é o elemento de conexão que vai regular as obrigações de Genóvia? No caso, vai ser o local da contratação. Qual é o elemento de conexão que vai regular as sucessões em Genóvia? Pode descer, Jorge? Não, o de antes era qual? O de antes? Antes do Jorge. Local da contratação, local da contratação. Perfeito, perfeito. Não desçamos. Pode descer, pode descer. Aí, as sucessões, no caso, vai ser o local dos bens. Me parece correto, porque seria o mesmo desdobramento, pessoal, da regra. Eu estou ensinando vocês a fundarem um Estado que garanta a soberania, né? Então, eu estou ensinando, né? Vocês estão construindo comigo a ideia. Mas aí, de fato, local dos bens, né? Elementos de conexão em relação ao foro, né? Então, a gente vai ter aqui, a gente considera aprovados quais, Jorge, pelo critério? Então, vamos considerar a maioria simples, senão a Genóvia não julga nada. Né? Que vai ser muito pouco. Enfim, estão aí as regras, né? A gente filtra daqui a pouco. Certo, ok, ok. E aí vamos lá. Genóvia permite união estável, Genóvia permite união homoafetiva, né? Genóvia permite união afetiva, permite casamento homoafetivo, e Genóvia virgem empate. Não acredito. Aqui, ódio. Eu não acredito. E aí, vamos lá. Você vai desempatar se Genóvia permite uniões estáveis simultâneas. Você vai sortear, né? Coroa. Coroa para permitir, que eu acho certo permitir. Maldito. Até o cara coroa tá difícil. Uhum. Coroa, né? Coroa, perfeito. Então, permite, Genóvia permite. O que é que eu vou pedir, pessoal? Eu vou pedir que vocês... Eu vou dividir aqui a turma em 3 salas, em 5 salas, certo? Para vocês debaterem rapidamente. Enquanto isso, Jorge, você vai me fazer uma gentileza. Faz aí uma tabelinha Brasil-Genóvia, elemento Brasil-Genóvia. E aí, o que é que eu quero, pessoal? Vocês transpuseram, né? Transpuseram o caso Gugu para... transpuseram Rosmiriam. E eu vou fazer aqui, enquanto vocês se reúnem no grupo, as modificações de texto. Certo? Então, Gugu Liberado faleceu em Genóvia, sabe? Rosmiriam estava em Genóvia, Tiago Salvático estava em Genóvia, e aí agora que a gente conhece as regras, a gente vai ver, né, qual é a lei aplicável na perspectiva do Brasil e na perspectiva de Genóvia, e a gente vai ver o foro competente na perspectiva do Brasil e na perspectiva de Genóvia. Tá bem? Então, vou dividir aqui vocês em grupos, vocês escolhem aqui a sala para entrarem. Deixa eu recreate. 5 salas. Pronto. Debate aí iniciado. Bom, já tem umas salas prévias, a gente vai assim. Ok, pessoal. Vamos lá, então. Utilizando aqueles mesmos critérios, pessoal, que nós utilizamos na última aula, né? Vamos analisar as regras de capacidade civil, né? Tendo em vista os filhos.
O juiz do Brasil aplica que norma, pessoal? Professor, a gente estava conversando e entrou numa dúvida com relação a isso. Pois não. Porque a gente achava que seria a lei do Brasil, porque se refere à nacionalidade da pessoa, à capacidade civil. Mas a gente ficou na dúvida se com a apresentação de irmã eles teriam dupla nacionalidade. Não, mas aí, veja, eles não teriam dupla nacionalidade porque eles são filhos de brasileiros e nasceram em território nacional. Com a apresentação da Hermana, a Hermana trouxe critérios de naturalização. A gente os considera brasileiros, né? Eles são brasileiros. Ninguém ali é genoviense, né? Lembrando, ali as regras de nacionalidade de Genova ainda serão complementadas porque não tinha justamente os casos de aquisição originária de nacionalidade. Né? Esse é um primeiro ponto. Ali ele trouxe de nacionalidade derivada. A nacionalidade derivada ela é voluntária, você precisa pedir. Ali ninguém pediu. Como, de fato, eles não eram norte-americanos. Eles tinham green card, é diferente. Eles têm autorização de residência nos Estados Unidos, mas eles não são naturalizados norte-americanos, é diferente. Certo? Que aí a gente, na aula de nacionalidade, vai lidar, Lilian, com o caso Cláudia Sobral, que foi aquela mulher que matou o esposo norte-americano e havia dúvida sobre se ela era brasileira ou norte-americana, ou se ela remanescia brasileira porque ela foi naturalizada norte-americana. Não é só o caso do green card, entendeu? Então, na verdade, eles são brasileiros normalmente. E aí, o juiz do Brasil vai considerar a lei do domicílio. Onde é que eles são domiciliados? Genóvia. Então, para fins de capacidade civil, pessoal, o juiz brasileiro vai considerar a lei de Genóvia. O juiz de Genóvia leva em consideração a nacionalidade. O juiz de Genóvia vai aplicar a lei brasileira. Entenderam? Quando a gente vai aqui determinar as regras sobre direito de família. Então, por exemplo, na verdade, o juiz de Genóvia vai considerar o Código Civil brasileiro em função das idades, 18, 16 e 16. Vai considerar, por exemplo, o juiz de Genóvia vai considerar os dois meninos relativamente, os meninos todos, né, relativamente capazes. Ok? O que vai determinar as regras sobre o direito de família. E aí vai ser domicílio e domicílio. Então, quanto ao direito de família, vai se aplicar sempre a regra de Genóvia. Seja pelo juiz brasileiro, seja pelo juiz de Genóvia. Aí já fica fácil de compatibilizar. Né? O que vai qualificar as obrigações e o local dos bens. Então, pessoal, em relação ao imóvel que eles vão ter em Genóvia, vai se aplicar a lei de Genóvia. Em relação ao imóvel que tem no Brasil, vai se aplicar a lei brasileira. Né? Tanto Genóvia vai aplicar a lei brasileira no imóvel que está no Brasil, como o Brasil aplicaria a lei de Genóvia ao imóvel que está em Genóvia. Quanto ao local da contratação, e aí nós temos um específico contrato, que é o contrato de respeito, né? O contrato de respeito. Bom, ali a gente vai ter uma discussão, porque, querendo ou não, é um contrato que, né, tem uma densidade muito forte, como sendo direito de família. Né? Então, o Brasil vai levar em consideração aí a lei de Genóvia, independentemente de ter sido contratado no Brasil, e não vai levar em consideração o local da contratação, porque a matéria especial, que é a matéria de família, vai atrair o elemento de conexão. Certo? Mas isso vai ter uma exceção. Porque como o Brasil está aplicando a lei de Genóvia e a lei de família, a gente vai precisar saber, pessoal, olha como é complicado, se o direito de Genóvia qualifica aquilo como uma mera contratação ou como uma regra de família. Porque como você vai aplicar o direito de Genóvia, você vai aplicar o regime jurídico de Genóvia. Por quê, pessoal? Às vezes a natureza jurídica das coisas muda conforme o país em que você esteja. Por exemplo, não é todo país em que o imposto de importação tem natureza tributária como o Brasil. Outros países vão encarar, por exemplo, o que eles chamam de direito de importação ou de tarifa como instituto de direito administrativo ou um instituto do comércio internacional, e não como matéria tributária. Então, a natureza jurídica ela tem que ser levada em consideração também como abrangido pelo elemento de conexão, certo? Ok, pessoal? Vamos lá. E aí, Genóvia permite união estável, né? Genóvia permite casamento homoafetivo, permite inclusive as uniões simultâneas, né? Vai permitir as uniões simultâneas. Então, ali tem um detalhe interessante, porque
né? A gente tem Gugu como sendo domiciliado no Brasil e nacional do Brasil, Rose como sendo domiciliada no Brasil, como sendo domiciliada em Genóvia e nacional do Brasil. Tiago Salvático como domiciliado em Genóvia, né? E nacional do Brasil. Pessoal, Genóvia permite as uniões simultâneas. As uniões simultâneas, por mais que Gugu estivesse no Brasil e o Brasil não permita as uniões simultâneas, em relação à regra de família, se aplica o domicílio. De modo que Gugu vivia essas uniões simultâneas em Genóvia. Então, nesse sentido, o Tribunal de Justiça de São Paulo aceitaria as uniões simultâneas em que pese vedadas pela jurisprudência brasileira, porque essas uniões eram vividas em Genóvia, onde as uniões simultâneas eram permitidas. Ficou claro, pessoal? Dúvidas, pessoal? Porque isso é complexo, mas eu acho que agora começa a esclarecer. Vamos lá. Agora melhorou, professor. Tá... Pelo menos agora eu estou conseguindo visualizar. Vocês agora estão percebendo a importância de Genóvia na nossa vida, né? Porque senão a gente não visualiza, não visualiza. Mas diga lá, Júlia. Era só esse comentário que antes, logo quando a gente começou o caso, não tinha compreensão alguma, e agora mesmo com a comparação, por exemplo, da primeira parte, enquanto o Brasil fala do domicílio da pessoa e Genóvia fala de nacionalidade, foi compreensível onde se aplica o quê. Perfeito, perfeito. Né? E aí a gente vamos chegar aí à pergunta, mas qual é o interesse da gente saber das duas leis? Vamos ao foro competente, porque você está levando em consideração como cada juiz enxergaria. Você, como advogada, para tranquilizar você. Por que parece angustiante, Júlia? Porque, como você é advogada brasileira, você só responde pelo lado do Brasil da coluna. Você jamais vai responder pelo lado de Genóvia. Entendeu? Quem meio que vai precisar saber digamos assim, no momento em que você está aconselhando um cliente, né? Mas no momento em que você pega esse caso concreto para discutir no Tribunal de Justiça de São Paulo, você vai precisar fazer justamente essa tabela, por isso que eu pedi que Jorge fizesse essa tabela comparativa para você apresentar ao juiz exatamente como acontece a coisa, remetendo sempre o nosso direito ao direito de Genóvia. Lembrando que, pelo Código de Processo Civil, o Código de Processo Civil estabelece o ônus da prova a quem alega em relação à legislação estrangeira, de modo que se você, nesse processo, minha gente, for defender, viu, Júlia? For defender Rose Miriam, você apresenta a tabela para facilitar a vida do juiz, de repente um visual lawzinho, termina sendo uma coisa bacana, mas apresenta a prova do direito de Genóvia. Você vai ter que apresentar os sites com a indicação dos artigos. Antigamente você tinha que apresentar a cópia autenticada dos códigos. Se você não tiver acesso a essa documentação e precisar fazer uma reflexão jurídica, você vai precisar contratar justamente um advogado de Genóvia para que ele responda, um professor de Genóvia, lá da Universidade de Metrópolis, para que ele responda a uma indagação que você faça sobre a aplicação do direito de Genóvia nessas circunstâncias. Então, por exemplo, vamos supor, Júlia, que a permissão à união estável simultânea, a uniões estáveis simultâneas, não esteja expressa na lei, você não tem aí um dispositivo da lei para colocar, seja da jurisprudência, você vai precisar juntar o posicionamento do Tribunal Superior, lá da Suprema Corte de Genóvia, mostrando que as uniões simultâneas são admitidas em Genóvia. Você vai ter que comprovar isso ao juiz brasileiro para que o juiz brasileiro aceite Tiago Salvático. E aí não seria nem na condição de advogado de Rose Miriam, na condição de Tiago Salvático, que supostamente seria a união simultânea, porque seria a menos visível das duas, né? Já que na outra tem um contrato, né? Que tem tem um contrato, tem tem os filhos, né? Enfim, que dão mais, que trazem mais exposição, né? À união estável vivida com Rose Miriam. Mais alguma dúvida, pessoal? Porque senão a gente vai ao foro competente também. Tá tranquilo, professor. Então, vamos lá. Vamos ao foro competente. Vamos lá, Jorge, sobe aí. Quais são os tipos de ação que a gente vai ter aqui envolvidos? A gente vai ter um inventário,
e vai ter ação de alimentos, de repente, né, minha gente? Né? Vai ter ação de inventário, vai ter ação de alimentos. O que é que a gente vai ter aqui como você não conseguiu fazer tudo, né, Jorge? Perfeito, porque aí a gente coloca o form depois para vocês, porque isso vai nos servir bastante nas aulas subsequentes, pessoal. Vamos lá. Eu estou precisando, Jorge, saber da sucessão dos bens, porque a confusão deles é a sucessão dos bens e alimentos, né? No caso do Brasil, né? Vamos iniciar pelo Brasil. Eu vou colocar aqui o CPC. Deixa eu botar o compartilhamento aqui do CPC e depois a gente vê Genóvia, certo? Então, no caso do Brasil, a gente vai ver, né? Lembrando, pessoal, nós vimos ali as regras de direito material. Vamos ver se o que é que o juiz brasileiro pode conhecer. Né? Compete à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações em que o réu, qualquer que seja a nacionalidade, estiver domiciliado no Brasil. Né? No caso, a gente meio que poderia, por interpretação extensiva, aplicar isso aqui ao caso, porque Gugu, na condição de réu, está domiciliado no Brasil como sendo, e aí seria uma aplicação extensiva, porque a ação é proposta contra o espólio, né? No caso no caso da eventual ação de alimentos, né? Mas como se trata do inventário, a coisa, né, vai ser atraída aqui por um outro inciso. No Brasil tiver que ser cumprida a obrigação, me parece que se o patrimônio está aqui no Brasil, teria que ser cumprida a obrigação relativa ao pagamento dos alimentos, né? Fundamento seja fato, ato ocorrido, praticado no Brasil, não parece ser o caso. Vamos lá. Compete à autoridade judiciária brasileira processar a ação de alimentos quando o credor tiver domicílio ou residência no Brasil. No caso, o credor vai ser o espólio e ele tem residência ou domicílio no Brasil. Então, parece bem evidente que a ação de alimentos pode correr, de fato, no Brasil, né? Não, desculpa, não, porque o credor é Rosmirian, desculpa. Não entra esse. O réu mantiver vínculos no Brasil, tais como posse e propriedade de bens, recebimento de rendas e etc. É esse, né? É esse que vai justificar a competência lá do Tribunal de Justiça de São Paulo. E o artigo 23 vai dizer que compete à autoridade judiciária brasileira, com exclusão de qualquer outra, conhecer de ações relativas a imóveis situados no Brasil e, em matéria, pessoal, de sucessão hereditária, proceder à confirmação de testamento particular ou inventário, ainda que o autor da herança seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território nacional. De modo que a gente vai ver, pessoal, que o Brasil, a rigor, tem competência para tudo. Para tudo. A gente vai ver que tem competência para tudo. Tem competência para os alimentos, tem competência e tem competência exclusiva no que diz respeito ao testamento. Né? E que tem competência exclusiva no que diz respeito ao testamento, no que se refere aos bens que estejam em território nacional. No mais, como o espólio está situado no Brasil, o Brasil teria, a rigor, competência para dispor sobre qualquer coisa, inclusive sobre os bens situados em Genóvia. O Brasil teria. Inclusive sobre os bens situados em Genóvia, o Brasil teria competência. Mas aí é o Brasil que se diz competente. Vamos ver se Genóvia permite que o Brasil disponha sobre os bens que estão situados lá. Né? E aí vamos ver o que é que a gente aplica para Genóvia. Perfeito. Então, o que é que a gente dá do confronto do CPC brasileiro com a norma processual de Genóvia? A partilha dos bens que estão situados no Brasil será de competência exclusiva do juiz brasileiro, embora o juiz brasileiro, pela lei brasileira, pudesse dispor sobre os bens de Genóvia, a lei de Genóvia diz que não. Então, ainda que o Brasil julgue, o que é que vai acontecer? A sentença brasileira não será aceita em Genóvia, porque a lei de Genóvia exige que a matéria seja disposta pelo bem de lá. Então, o advogado aqui vai ser prático. Ele não vai propor ação em relação ao bem de Genóvia, porque vai ser uma vitória de pirro. O juiz brasileiro vai poder conhecer da matéria, mas ela não vai ter eficácia depois em Genóvia, ela não vai poder ser internalizada, a gente vai ver como isso acontece em Genóvia.
o mesmo se aplica. Até o juiz de Genóvia até pode ter, tendo em vista aí o domicílio, até pode ter competência para dispor sobre os bens do Brasil, mas o juiz a sentença de Genóvia não vai poder abranger, né, os bens no Brasil. Então, o inventário dos bens que estão situados em Genóvia vai correr em Genóvia, o inventário dos bens que está no Brasil vai correr no Brasil. Quanto aos alimentos, pessoal, aí veja os alimentos no que se refere a Genóvia, por gentileza, Jorge. Porque a gente já viu que o Brasil tem competência para os alimentos, né, em relação aos bens que estão situados no Brasil. Vamos ver se Genóvia tem. Portanto, Genóvia tem competência livre para a ação de alimentos, independentemente de o bem estar situado lá. A lei dela é mais ampla do que a lei brasileira. De modo que os alimentos podem correr, pessoal, tanto no Brasil quanto em Genóvia. Aí o que é que vai acontecer? Se os alimentos correrem em Genóvia, a sentença de alimentos precisa ser homologada pelo STJ para surtir efeitos no Brasil, e aí os alimentos podem ser cobrados normalmente no Brasil. Ou seja, em ação de direito de família? Pois é, pessoal, isso já é raro de acontecer, né? Você, de Genóvia não admitir que a ação, de Genóvia não admitir que a ação que envolva um genoviense em matéria de família seja julgada por qualquer outro país, embora aplicando eventualmente a lei do outro país, né, Jorge? Veja que interessante, ela atrai o foro competente, mas pode aplicar a lei do outro país. E isso, de certo modo, é curioso, e eu diria, isso pode ser xenófobo no caso, e mais, pode ser ineficaz, porque pode ser que um país tenha uma norma tão incompatível com essa, né, que não admita efetivamente que essa norma, que a sentença de Genóvia possa circular por um outro país, e sim, cooperação jurídica internacional é algo que pode ficar mais claro para a gente. Ok, pessoal, eu acho que agora ficou claro, né? Ficou claro como é que a coisa acontece. Então, Jorge vai sistematizar os elementos de conexão de Genóvia, e na próxima aula, Jorge, a gente vai fazer a aplicação do direito estrangeiro pelo juiz nacional. Considerando que a gente já tem os elementos de conexão, a gente vai identificar como é que o juiz brasileiro pode aplicar a lei de Genóvia nos casos concretos, e, em particular, quando haja dificuldade de aplicar a lei de Genóvia, tá bom? E aí a gente vai trabalhar em cima de Genóvia, né? A próxima aula é a aplicação do direito estrangeiro pelo juiz nacional, né, que é um dos tópicos, efetivamente, do direito internacional privado, e a gente vai usar a Genóvia para, né, nos orientar. Ok, pessoal? Bom fim de semana. Fica só Lilian na sala para me tirar a dúvida acerca do filme. Não dar spoiler para vocês. Tchau, pessoal. Bom fim de semana.